Bom, nós estamos voltando com o Canal 8, programa Mais Cidadão, falando sobre empregos, oportunidades, mercado de trabalho, o que a gente deve fazer para se postar melhor frente aos desafios do mundo moderno. Nós estamos falando com a Alessandra Tavares, ela que é psicóloga, pós-graduada em gestão estratégica de empresas, uma pessoa que é craque, já trabalhou em grandes empresas nacionais, multinacionais, tem uma empresa que trata especificamente dessa questão de recursos humanos para o mundo do trabalho. Alessandra, eu queria saber de você o seguinte, muitas vezes a gente fala em gestão estratégica de recursos humanos e etc. A gente está falando de um grau de pessoas que já se formaram em curso superior, já trabalharam muito e têm sua pós-graduação, já tiveram experiência em grandes empresas. Eu queria também pensar naquelas pessoas que hoje estão na estatística do desempregado. São 13 milhões no Brasil, não é pouca gente. Então eu queria perguntar para você, para as pessoas que têm nível médio, não têm curso superior, ou aqueles que têm nível técnico, ou aqueles que nem sequer chegaram, como eles devem se preparar para não morrer nesse mercado? Porque ninguém quer ficar desempregado. Nesse final de ano agora, todo mundo tem esperança. Será que eu não vou arrumar um emprego agora? Vazar o ano para 2020 já com uma nova perspectiva, não é? Então eu queria saber de você como que essa pessoa deve se sentir e deve se projetar para melhorar a sua performance e valorizar a ela mesma no mercado de trabalho. Bom, eu acho que a primeira coisa, a gente está entrando agora numa fase, né? Porque existe uma diferença entre o trabalho e o emprego, né? Certo. E aí, a gente está tendo uma grande oportunidade, talvez, de trabalho daqui em diante, nos próximos meses, para a gente concluir o 2020. Então, vamos separar nesses dois pontos. Trabalho provavelmente não vai faltar. E esse trabalho, que às vezes é um trabalho temporário, é um trabalho que a pessoa consegue aí por 2 ou 3 meses até finalizar as atividades do ano, pode ser uma tremenda porta de entrada para ela, porque se ela, de fato, se dedicar, a gente tem uma escassez de mão de obra no mercado. Perfeito. Gente boa falta em todos os níveis. A gente ouve essa reclamação em todos os níveis. Ou seja, se você for bom, se dedicar, se você for proativo, se você estiver disposto a fazer a diferença, mesmo que seja em 2 ou 3 meses que você está trabalhando ali, certo, pode ser uma tremenda abertura. Alguém vai olhar para você. Exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem. A gente sempre está sendo visto pelas coisas boas que a gente faz e pelas coisas ruins que a gente faz. Certo. Então, a cada momento, a gente tem uma escolha ali. Se você escolher ir pelo caminho de se dedicar, de se comprometer, de dar o seu melhor, pode ter certeza que vai ter alguém olhando para você. Então, por exemplo, esse pessoal que vai para o Natal agora, né? Para as vendas de Natal e tudo, todo mundo quer comprar, todo mundo quer vender. Então, as pessoas, além daqueles que trabalham já diuturnamente nas empresas, nas lojas, há uma contratação de outras pessoas temporárias e tal. Então, essas pessoas têm que dar tudo de si e com aquela postura, né? Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa que faz bem o negócio, mas não faz com vontade. Você percebe que a pessoa está ali cumprindo tabela, que não é uma coisa que ela está mostrando energia, luz, né? Mostrando de dentro para fora uma vontade de servir, de se comunicar. Como é que você orienta a pessoa em relação à sua postura pessoal? Porque principalmente nesses casos mais temporários, né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas é só por 3 meses, é só 1 mês, são só 2 meses. Vão me mandar embora mesmo. Vão me mandar embora mesmo, então por que eu vou dar o meu sangue? Porque primeiro que assim, independente do tempo, é a tua imagem que está lá, né? É o teu nome, é a tua pessoa. E isso realmente pode fazer a diferença da forma como você está sendo visto. Então, primeira coisa esquece se isso tem um período determinado. O que você faria se realmente aquela fosse uma oportunidade para você de fazer a virada de chave da sua vida? Perfeito. E se dedica ao máximo para você conseguir entregar aquilo que o cliente precisa, aquilo que o proprietário daquele negócio precisa, porque às vezes também, professor, a gente está fazendo o nosso melhor, mas está esquecendo de olhar para a expectativa das outras pessoas. Perfeito. Então eu estou lá achando que eu estou dando o meu máximo, e para mim eu estou, mas eu nunca cheguei lá para o dono da loja e perguntei para ele assim, o
que o senhor espera que eu faça? Ou eu estou fazendo bem isso que eu estou fazendo? Certo. Quando a gente começa a perguntar, ele vai dando a direção do que ele espera. E aí é muito mais fácil se a gente está fazendo alguma coisa que está agradando os outros. Perfeito. Ô, Alessandra, eu queria também saber de você como é que uma pessoa que vê as profissões, ela se coloca. Por exemplo, antes não tinha Uber, era tudo táxi. Agora tem Uber e depois de Uber passou para outros nomes. Antes não tinha entregar alimento em casa. Agora tem várias motinhos entregando alimento em casa. Antes você não tinha mídias sociais. Agora tem gente que é especialista em fazer blog, em fazer montagens de mídias sociais, em organizar isso e fazer a plástica desse negócio. Profissões que nunca existiram. Provavelmente daqui 5, 6 anos nós vamos ter novas profissões que ninguém ouviu falar, né? Frente às mudanças tecnológicas do mundo moderno, né? Como é que você acha que a pessoa tem que se postar hoje para que ela possa se adaptar a essas mudanças tão drásticas desse mercado? Tecnologia é uma coisa que não tem volta. E a gente só vai progredir e a gente só vai se desenvolver Tecnologia é algo que não tem volta, né? São mudanças radicais que vieram para ficar e que vão, assim, mudaram radicalmente a nossa vida. Se a gente for parar para pensar, até a forma como a gente se comunica hoje com os nossos filhos, com a nossa família dentro de casa... É diferente, né? É diferente. Muitas vezes você manda uma mensagenzinha ali e fala, vem jantar, não é isso? Então, imagina o quanto isso revoluciona a forma como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente trabalha e novos postos de trabalho. Então, a primeira coisa, não adianta brigar com a tecnologia. Acho que a gente tem que se adaptar, tem que olhar para onde vai isso tudo e pegar esse bonde da mudança e ir se ajustando a isso. Então, eu preciso aprender sobre computadores. Tá, como é que eu faço um curso de informática, pelo menos para eu saber como é que eu lido com isso? Na sua área, tem algum sistema que é mais usado? Por exemplo, pode ser o próprio Excel. Nossa, Excel na minha área é muito bom. Pode ser o seu diferencial, tem que usar. Então, é uma coisa que não adianta mais a gente ficar brigando ou achando que as coisas vão voltar a ser como elas eram. Você tem que se adaptar à tecnologia, mas está aberto a ela, né? Não é ficar assim, eu acho isso muito moderno, eu não vou me adaptar, eu não vou saber, eu não tenho conhecimento para isso. Tem que ter o conhecimento, né? E o mais interessante é que cada vez mais a tecnologia ela fica mais simples para o usuário em utilizar, né? Antigamente, para você aprender a usar um computador, era extremamente complexo. E hoje é muito mais simples. Hoje o próprio computador te ensina. O próprio computador te ensina, você entra. Exatamente. Então, assim, não tenha medo da tecnologia, porque ela está aí e quando você para pensar, ela é mais comum à nossa vida do que a gente imagina. Quando a gente pensa no mercado de trabalho, às vezes você coloca uma barreira que em casa você faz muito mais coisa ligada à tecnologia do que você pensa que você faz. Perfeito. Então, e até as pessoas que nem imaginavam, por exemplo, uma pessoa de mais idade e tal, eu não sei mexer com nada. Mas ela vai e vota na urna eletrônica. Ela vai e vota na urna eletrônica. Com tranquilidade. Ela pega o cartão dela, passa no caixa eletrônico. Banco, no caixa eletrônico e tal. Todo mundo está se adaptando, né? Exatamente. Bom, Alessandra, eu queria saber uma coisa também em relação àquelas pessoas que ficam muitas vezes procurando um emprego formal. É aquele emprego de carteira assinada. Mas às vezes o cara foi demitido de uma empresa onde ele era eletricista. O outro era encanador, o outro era uma outra atividade qualquer. Será que não é melhor ele desencanar desse negócio, às vezes, de ficar só procurando emprego formal e abrir um negócio dele também, para ele oferecer serviço? Com o tempo, ele vai arrumando cliente, vai arrumando, um vai falando para o outro e no boca a boca ele arruma bastante cliente e talvez ganhe até mais do que ele ganharia empregado. O que você acha? Foi exatamente o que eu te falei agora há pouco em relação à diferença entre o trabalho e o emprego. Né? Uma coisa é o emprego, carteira assinada, e que muita gente de fato tem essa expectativa e espera por isso. E quando a gente está num momento de crise, como os últimos anos que a gente tem vivido, cada vez menos tem emprego disponível. E eu preciso pagar o boleto que chega, independente de qualquer coisa, final do mês o boleto está lá, não é? Então a gente tem oportunidades de trabalho porque falta mão de obra em todos os lugares.
Certo. Então, se eu tenho uma veia que eu acho que dá para eu abrir o meu negócio... Vai em frente. Vai em frente, porque que existe demanda no mercado, existe. E muitas vezes, se eu não consigo fazer o boleto ser pago pelo trabalho formal, que era o que eu gostaria, será que dá para eu procurar alguma outra maneira? De repente, abrir um negócio que eu conheça, que eu já tenho experiência, que eu tenho habilidade? Eu, como fui professor muitos anos, de muita gente, e também vi, como gestor educacional, um monte de gente passando por vários cursos, etc. Muitas vezes, um aluno meu, que eu dava aula de estruturas metálicas, sabe, estrutura com aço e tal, montar pontes, barracões industriais e tal. O aluno falava para mim: ô professor, eu não quero saber dessa matéria, pelo amor de Deus, me dá uma nota aí que eu quero ir embora. Hoje eu encontro com vários deles dizendo: ô professor, se o senhor não tivesse me ensinado aquele negócio, cobrado de mim, o senhor sabe o que eu tenho hoje? Uma grande empresa de estrutura metálica. Então, às vezes, a vida traz surpresas. Exatamente. Você acha que você só serve para determinada coisa, de repente a vida te abre um horizonte enorme, você que tem que enxergar, aproveitar as oportunidades, subir no cavalo que está arreado. Exatamente. Tá E às vezes você fica esperando pela oportunidade ideal que você está imaginando. Sim. Que é aquele emprego de carteira assinada, com férias, com tudo bonitinho. E tem várias oportunidades passando na frente da sua casa e você está lá esperando pelo emprego tão sonhado, né, que é o que você gostaria. Num momento onde a gente tem mais empregos disponíveis, talvez você tenha até um tempo para esperar um pouco mais, mas no momento atual, todo mundo precisa pagar boleto, essa é a verdade, né? Bom, hoje todo mundo conversa com robô, seja nas ligações telefônicas, seja nos bancos, seja não sei em qual atividade, sempre tem o tal do robô. Nós temos que ter raiva desse robô? Ele vai roubar mesmo os nossos empregos? Como é que a gente convive entre uma situação em que cada vez mais as atividades que são automatizadas se colocam com muita presença na vida de cada um, e a gente, enquanto ser humano, que usa as mãos, usa a inteligência, usa o computador, a caneta para escrever ou desenhar, como é que a gente fica nesse ambiente? Essa é uma briga antiga, né? A gente vem brigando com essa história dos robôs tem muito tempo, e os robôs vão tomar os nossos empregos e vamos ser substituídos. Se a gente for parar para pensar, isso desde quando a gente começou a industrialização, a história é a mesma, é que agora são robôs e antes eram máquinas, que acaba dando no mesmo. E, na verdade, o que a gente vê ao longo do tempo? Que a automatização faz com que a gente tenha que ser melhor. Certo. Porque alguns cargos, algumas posições, elas acabam sendo extintas, mas não quer dizer que você não tem espaço em outras posições para fazer outras coisas. Claro. Alguém tem que produzir o robô, exatamente, manter o robô, consertar o robô, não é verdade? Vou te dar um exemplo, professor. Eu trabalhei muito tempo no agronegócio. No agronegócio, essa é uma discussão... né? Aqueles tratores enormes, aquelas colheitadeiras que acabaram com o emprego de muita gente. Isso é o que é a discussão de muito tempo, né? E as empresas, as mais sérias, vêm muito preocupadas em relação a isso. Sim. Então, o que aconteceu quando esse grande movimento de mecanização atingiu as empresas, né? Se começou uma preparação da mão de obra rural para ocupar o cargo de operador de colhedora ou de trator. Sim, certo. Mas aí a gente também se deparou com uma situação que tinha gente que queria estudar, que queria se preparar, que queria aprender, e você tinha as outras pessoas que elas não queriam e elas foram migrando para outras usinas que usavam mão de obra rural. Manual. Até que um dia isso vai ser extinto em 100%, está muito próximo a isso. Automatizar, não é? Mas as oportunidades foram sendo dadas, né? Não foi uma situação que foi assim, olha, a partir de agora mecanizamos tudo e vocês todos estão desligados. Então, em suma, resumindo, eu tenho que ser esperto com o robô, acreditar que ele não vai morrer, ele vai me enfrentar mesmo. Então, eu tenho que me adaptar e ir para frente e fazer atividades que possam se adaptar a essa nova tecnologia. Exatamente. Bom, eu tive um prazer enorme de conversar com a Alessandra Tavares, psicóloga da Universidade Federal de São Carlos, especializada na Unicamp em gestão estratégica de empresas, uma pessoa admirável, como vocês puderam ver,
queria fazer muitas perguntas a mais para ela. Ela nos esclareceu muito sobre o mercado de trabalho, que é cada dia mais exigente. Eu queria agradecer a você pela sua participação. Tenho certeza que todo mundo amou o que você falou e vai ter dúvidas. Certamente vai perguntar para você, na sua empresa, a Elune, não é? Isso mesmo. Como fazer para se colocar no mercado de uma forma proativa e cada vez mais competente. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Gostaram? Obrigado.